Oi, pessoal. Bom, hoje vamos estar discutindo sobre mais uma temática importante no nosso componente APS Gestão. E hoje a gente vai estar falando sobre a legislação do SUS. Bom, um tema bastante complexo, bastante extenso, só que é importante que a gente indique algumas questões. Primeiro, não há necessidade da gente decorar a lei, né? E muito importante, não há necessidade de a gente guardar cópia dessas leis, exatamente porque as leis podem ser modificadas. Quando a gente precisar fazer alguma referência de alguma legislação, a gente coloca o nome da legislação, Planalto, lá no Google, e a gente vai conseguir acessar o texto atualizado com todas as possíveis modificações que aconteceram. Então não se preocupe em imprimir leis, em guardar cópia de leis. Né? Isso a gente tem facilmente aí no sistema online, a gente consegue a atualização. Outra coisa importante, conforme disse, não há necessidade de guardar, né, o artigo de lei e essas coisas todas. Em geral, nos concursos não é não é esse o foco, né, mas sim a interpretação que se faz. É importante, então, que a gente conheça a legislação, saiba de que leis estamos falando e do que elas tratam. Tá? Então, vamos lá. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre a legislação mesmo base do SUS, né? A Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica da Saúde 8.080, a 8142. Depois vamos falar sobre as normas operacionais básicas e assim por diante, a legislação que foi marcante dentro desse processo do construto do SUS. Bom, conforme a gente já conversou anteriormente, o SUS ele nasce dentro de um contexto, né, de mudanças da segunda metade da década de 70, década de 80, que traziam em evidência uma grande crise do sistema previdenciário. Nós passávamos por um processo de redemocratização do país, tínhamos um cenário fértil internacional, né, com a conferência de Alma-Ata, depois a conferência de Ottawa, e nesse período edifica-se, né, constrói-se um movimento importante dentro do contexto brasileiro, o movimento pela reforma sanitária. E todos esses ideais desse movimento, eles são consolidados depois na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e depois o texto discutido, ele praticamente constrói o capítulo da Constituição que trata da instituição do SUS. Nós temos um autor, né, Eugênio Vilaça Mendes, que ele fala, então, o SUS emerge de uma janela histórica, exatamente de todo esse contexto. Os antecedentes históricos fundamentais do SUS, então, são o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência ela traz uma conceituação ampla para a questão da saúde, né? Então, fazendo-nos compreender que a saúde estava relacionada a determinantes e condicionantes. Então, não era simplesmente a ausência de doenças. E foi essa concepção que foi inscrita depois na Constituição Federal de 88 e na Lei Orgânica da Saúde, na 8.080/90, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Se a gente pegar, então, uma linha da estruturação normativa do SUS, a gente vai encontrar de início a Constituição Federal de 88, que instituiu o SUS, mas não falou como é que ia ser financiado, o que era isso, né? Apenas apresentou alguns elementos estruturais e norteadores, alguns princípios e diretrizes. Em 1990, nós tivemos a Lei 8.080 e a Lei 8142, quando a gente ouvia referência assim, Lei Orgânica de Saúde é a 8.080. Se houver alguma referência a leis orgânicas da saúde, é a 8.080, a 8142. Depois, a partir da década de 90, nós temos a estruturação inicial do SUS, então pelas normas operacionais básicas, que indicavam um caminho a partir da municipalização, ou seja, levar as competências e as responsabilidades para os municípios,
Na década de 2000, nós temos as NOAs, as Normas Operacionais da Assistência em Saúde, onde a gente já começa a pensar na regionalização, né? Então não era necessário que todos os municípios tivessem tudo. Era necessário, sim, que a gente tivesse um território onde tivesse tudo. Na década de 2010, aí em 2011, nós temos o Decreto 7508, então 21 anos depois nós fomos regulamentar a Lei 8.080 e no ano seguinte a Lei Complementar 141. Seguiram-se outras normativas que a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer desse nosso momento aqui. Quando a gente fala então Sistema Único de Saúde, por que Sistema Único? Como a gente já conversou antes, a gente tinha o INAMPS, que tratava da assistência, então a parte ambulatorial, a parte hospitalar, e nós tínhamos o Ministério da Saúde, instituído em 1953, que assumiu uma parte mais de prevenção, promoção, programas de saúde, uma parte de programas até mais verticalizados, com essas ações programáticas para patologias estratégicas e algumas outras ações também estratégicas para epidemias, para endemias, saúde mental, tuberculose, hanseníase. E também Sistema Único, porque apesar da gente ser uma democracia, né, federativa, em que os entes são autônomos, os estados e os municípios, é seguida a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional para o SUS. Além disso, né, a gente compreende que a partir do momento que o SUS foi institucionalizado, nós não tínhamos mais essa questão de assistência separada da prevenção, separada das ações promocionais. Desculpem. Então nós teríamos um cuidado integral com a saúde. Além disso, né, o SUS então significaria todo o conjunto de unidades de ações, de serviços para promoção, proteção, assistência e recuperação. Então isso é a ideia de um sistema único de saúde. Bom, então a Constituição Federal de 88, que é o primeiro tema que a gente vai trabalhar, né, ela instituiu o SUS, mas não disse como é que o SUS ia funcionar, como é que ele seria financiado. Então nós vemos aí então um direcionamento de algumas questões básicas como princípios e diretrizes e algumas questões estratégicas do SUS que a gente vai falar um pouquinho. E logo depois a 8.080, né, que dispõe sobre as condições para esse funcionamento do SUS, dizendo como é que seria a organização e o funcionamento desses serviços. Então a Constituição Federal e a Lei 8.080, elas trabalham com a concepção de que saúde é direito fundamental do ser humano e dever do Estado, ou seja, trazendo a questão do acesso universal e igualitário, né, dos indivíduos. Esse acesso à saúde seria garantido mediante a formulação e execução das políticas sociais e econômicas, na perspectiva da redução dos riscos. Então, a concepção de risco trazia a ideia de que o adoecer estaria vinculado a múltiplos determinantes e condicionantes. E aí é referenciada alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, né, o acesso a bens, né, a terra, os serviços essenciais. Então, saúde como um somatório disso tudo. Então, uma compreensão de que não seria possível só através da saúde executar todo esse contexto. Então, partindo da concepção de que a gente deveria ter políticas intersetoriais, né, sociais, econômicas, para que a gente pudesse alcançar esse estado de saúde. Bom, o financiamento de tudo isso seria feito pelos 3 entes federados, então, pelo governo federal, pelo Estado e pelos municípios. Há uma referência de que saúde é de relevância pública, ou seja, não pode esperar. Então, saúde tem prioridade.
Então, isso muitas vezes é o referencial que os juízes utilizam para conceder alguma questão que deva ser instituída pelo SUS, uma cirurgia, um exame, exatamente porque saúde é de relevância pública, não pode esperar. Regulamentação, fiscalização do SUS se daria pelo controle público. Então o SUS ele executa diretamente os serviços de assistência à saúde, mas também pode comprar da iniciativa privada. Então a iniciativa privada também de forma complementar pode atender às demandas do SUS. Os níveis de saúde eles expressam a organização social e econômica do país. Então a concepção que estava lá na Conferência de Alma-Ata, dizendo que um bom estado de saúde e qualidade de vida reproduziam exatamente a organização social e econômica do país, isso foi trazido para o contexto da normatização básica, né, da legislação básica de saúde no Brasil. Bom, essa legislação básica ela referencia quais são os princípios do SUS. Então a gente tem teoricamente, didaticamente, uma divisão, mas isso nem se passa muito no contexto de práticas de saúde, né? Mas a gente tem os princípios éticos, ideológicos ou doutrinários, que são a universalidade, integralidade e equidade, e os princípios organizacionais e operacionais, descentralização, hierarquização, regionalização, e também a participação social. Vamos ver um pouquinho sobre esses princípios. A universalidade, ela é a garantia da atenção à saúde, né, a todo e qualquer cidadão, independente, né, de raça, de renda, de ocupação, ou características sociais ou pessoais. Saúde é direito de todos, né, e dever do governo, no caso dos 3 entes federados, né, município, estado e governo federal. A integralidade é o reconhecimento na prática, né, dos serviços de saúde de 3 vertentes que a gente poderia apontar. Né? Uma, cada pessoa é um todo indivisível, ou seja, um ser biopsicossocial e que tem uma família, que mora numa comunidade, né? Então ele tem toda uma rede social. Segundo, as ações de promoção, proteção, recuperação também formam um todo indivisível. Não dá para a gente falar assim, agora é isso, agora é aquilo. O cuidado em saúde, ele perpassa todas as ações promocionais, preventivas, de assistência, né, de recuperação. E terceiro, as unidades de prestação do cuidado em saúde, com seus diversos graus de complexidade, desde, né, a baixa complexidade até a alta complexidade, também formam um todo indivisível. Exatamente porque dá-se a configuração de que é um sistema capaz de prover assistência integral em cada nível de atenção, de acordo com a complexidade que o caso requeira. Então, a integralidade nessas 2 concepções, né, nessas 3 concepções. Na concepção indivíduo, né, o indivíduo biopsicossocial, integral, entendido na sua integralidade. As ações de saúde desenvolvidas também compõem um todo indivisível e as unidades prestadoras de serviço também formam um todo indivisível na medida em que elas atendem às demandas e necessidades de saúde de acordo com a complexidade que o caso requeira. Então, se a gente verificar integralidade e universalidade, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Universalidade é a garantia que todos devem ter acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Mas a integralidade já é o conjunto articulado e contínuo dessas ações e serviços, né, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do SUS. Então há uma certa diferença evidente com relação a esses 2 conceitos. Bom, outro princípio importante é a equidade. A equidade é um princípio que segue a lógica da justiça social, né? A concepção de que
nem todo mundo precisa das mesmas coisas. Então, que as pessoas tenham atendidas às suas necessidades de acordo com o que o caso requeira. Então, é assegurar que a disponibilidade dos serviços de saúde considerem as diferenças das necessidades de saúde dos indivíduos. Exemplo, se tem uma região em condições piores de saúde, essas regiões requerem mais investimentos e ações mais estruturadas. Se tem pessoas com maior vulnerabilidade ao risco, essas pessoas merecem ser tratadas com prioridade pelo SUS. E se nós temos usuários em situações clínicas graves, independente de quem se trate, essas pessoas devem ser atendidas mais rapidamente e também com prioridade. Então essa é a ideia da equidade. É assegurar ações e serviços de saúde em todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. Ou seja, em suma, tratar desigualmente os desiguais, tratar diferentemente as diferentes necessidades de saúde do cidadão. Com isso, aponta-se para a diminuição das desigualdades, né? Então, equidade na concepção de justiça social. Então, mais uma questão, equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade é tratar todo mundo do mesmo jeito. Equidade, na perspectiva de justiça, é tratar os desiguais desigualmente. Nos slides vocês vão encontrar duas figuras bastante interessantes, né? Nós temos uma árvore com maçãs e aí temos 3 pessoas com alturas diferentes. Igualdade seria, por exemplo, fornecer uma escada ou um caixote que essas pessoas pudessem subir, igual para todos 3, né? Só que quem é mais alto vai continuar ficando mais alto, né? Quem tem uma média estatura talvez consiga pegar uma maçã. Quem tem baixa estatura não vai conseguir chegar lá. Quando a gente fala de equidade, a gente vai favorecer alturas desses caixotes ou degraus dessa escada compatíveis para que todas as 3 pessoas tenham as mesmas chances, né? Então é bastante interessante quando a gente usa essa concepção para diferenciar a igualdade da equidade. A outra figura fala da questão da bicicleta, né? Então, eu dou uma bicicleta para um deficiente, uma bicicleta para uma pessoa que tem umas pernas muito mais extensas, né, maiores, uma para uma senhora e uma para uma criança, a mesma bicicleta para todo mundo, né? Então, não atende às demandas e às necessidades dessas pessoas. Agora, eu tenho que ter bicicletas ou alguma forma de adaptar essas bicicletas para que ela atenda às necessidades dessas pessoas de acordo com o potencial delas. Então, a figura, observem lá no slide, bastante interessante também. Bom, mais princípios, né? Descentralização e comando único. Então, descentralização significa que todos os entes federados, né, governo federal, estados e municípios, de acordo com suas potencialidades, eles devem assumir responsabilidades. Então, o mando único significa que cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões. E a descentralização significa que cabe a cada ente federado o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, uma redistribuição de responsabilidades. Outros 2 princípios tratam da regionalização e da hierarquização, né? A gente sabe que os serviços de saúde, para que a gente utilize eles de forma otimizada, eles devem estar organizados em níveis de complexidade, né? Baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. E as portas para acesso a esses níveis de complexidade não podem ser iguais, senão a gente vai gastar recurso lá na alta complexidade para uma situação que eu poderia resolver na média complexidade ou na baixa complexidade. Então, a hierarquização é isso, existem níveis do sistema com densidades tecnológicas crescentes que vão ser acessadas pelos indivíduos, né, na medida em que haja essa necessidade
de resolver os problemas de saúde com essa tecnologia mais complexa. A regionalização já fala de uma concepção de que é preciso que a gente tenha um território definido. Quando a gente fala de alguma coisa relacionada à saúde, que a gente esteja falando de onde eu estou falando, né? Quem mora nesse território, o que essas pessoas precisam dentro desse território. Então já não dá para a gente falar mais todos os municípios terem tudo, né? Não há, por exemplo, necessidade de que cada município tenha um mamógrafo, um equipamento caro, né, com uma operação cara, que necessita de espaço físico adequado. Né? Nós podemos ter um mamógrafo que atenda vários municípios e com isso a gente tem uma economia de escala, uma economia de escopo para garantir que esse recurso ele seja mais bem utilizado. Então a regionalização fala de um juntamento, né, solidário de municípios em que os seus gestores, né, dos municípios que compõem esse território, essa região de saúde, a gente vai ver mais para frente, eles pactuam ações para que possam otimizar os recursos disponíveis e com isso atender melhor às necessidades de saúde da população. Bom, quando a gente fala de baixa, média e alta complexidade, né, as nossas unidades básicas de saúde seria a baixa complexidade, a média complexidade eu teria as minhas clínicas especializadas, os meus serviços especializados, o meu suporte, né, diagnóstico e terapêutico, e a alta complexidade a gente teria as unidades hospitalares, onde eu tenho a maior densidade tecnológica para atender necessidades de saúde dos indivíduos, onde eu faço internações, onde eu tenho UTI, onde eu realizo cirurgias. E o circuito de circular por esses níveis de complexidade se daria por instrumentos de referência e contra-referência. Então, os indivíduos, à medida que eles demandam necessidades crescentes, eles seriam referenciados para média complexidade, né? E assim também para alta complexidade. A participação social, ou controle social, ou participação da comunidade, a gente tem várias referências diferentes em textos, mas querem dizer a mesma coisa, significa a garantia constitucional de que a população, através das suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e também do controle da execução dessas políticas. E a legislação ela prevê duas instâncias de participação popular: os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Mais recentemente foram instituídas as ouvidorias de saúde, que também são instâncias de participação popular, né, em que qualquer indivíduo pode